Vamos comentar hoje, professor Onei, sobre deliberação em relação ao padrão internacional da estrutura conceitual. Nós temos na estrutura conceitual técnica geral uma evolução a iniciar da deliberação 29/86 da Comissão de Valores Mobiliários. Lembrando que as deliberações são para atender para padrões internacionais que foram retiradas através dos pronunciamentos. Essa primeira deliberação de 86, pela CVM, ela tratava do objetivo da contabilidade, então a base da contabilidade está sempre nessas estruturas conceituais. Então essa primeira, ela tratava do sistema de informação e avaliação para prover o usuário da informação. Então o próprio usuário ele pode predizer a ideia da informação que ele espera, em cima dos documentos históricos. Princípios fundamentais de contabilidade. Na época, chamava-se princípios fundamentais de contabilidade. Depois que houve uma evolução para princípios de contabilidade e depois, com os padrões internacionais, acabou não existindo mais atualmente os princípios de contabilidade. Mas na época existiam os princípios fundamentais. Se falava também os termos postulados. O postulado ninguém vai contra, aceita dentro do estudo contábil. Então, entre os postulados você tinha entidade e continuidade. Toda vez que você tiver o patrimônio, a empresa tem que continuar existindo. Então, esses dois postulados eram de 1986. Existem várias provas que querem saber dessa evolução contábil. Os princípios propriamente ditos, aqui estão no número 4 princípios propriamente. Custo como base de valor, denominador comum monetário, realização da receita e o confronto das despesas com as receitas com os períodos contábeis. Então, esses 4 princípios propriamente ditos, vocês vão notar que eles vão evoluir para outros termos, né? Como aqui, quando você tem o custo como base de valor, você tem o valor de custo histórico. O denominador comum monetário, a moeda expressa o real como base. A realização da receita com o confronto da despesa e as receitas com os períodos contábeis. Então a despesa só pode ser lançada quando tiver receita no período. Se eu tiver uma fase pré-operacional, eu não posso lançar despesa não tendo receita ainda para lançar. Então, você só lança a despesa no momento que haja receita da atividade principal. Convenções. As convenções são as restrições aos princípios. Objetividade, materialidade, conservadorismo e consistência. Então, em determinados momentos, você poderia não utilizar o princípio desde que você tivesse uma convenção que se baseava na condição de você ter a restrição à utilização do princípio. Tendo em vista que você vai ser mais objetivo, você vai ter mais materialidade, mais posição documental, de custo-benefício. Conservador, você é mais prudente. Consistente, a própria escrituração, ele tem a base da uniformidade, da consistência da informação importante. Dessa base de 86, ela foi revogada e passou a valer a deliberação 539/2008. Essa deliberação 539 de 2008 também tratava da estrutura conceitual técnica geral, que falava sobre os demonstrativos contábeis, da elaboração e divulgação dos demonstrativos contábeis. Falava sobre os usuários e suas necessidades de informação. Lembrando que todos esses documentos têm a preocupação de dar a base dos termos contábeis, visando principalmente atender esses usuários externos. Então você tem o objetivo nesse momento agora dos demonstrativos contábeis e tem pressupostos básicos. Lembrando vocês que o que eram postulados deixam agora para ser pressupostos básicos. Quais são os pressupostos básicos? A empresa tendo competência, ela terá continuidade. Então, receita, despesa no período é competência. Continuidade é as mutações do patrimônio líquido.
as mutações principalmente deveriam ser numa condição quantitativa, modificativa e econômica, por lucro da empresa. Então, essa evolução também ocorreu as características qualitativas das demonstrações contábeis. Que no caso aqui, ó, você vai ver, ó, compreensibilidade, a informação tem que ser compreensível, a informação tem que ter relevância. Aí você tinha dentro desse estudo a materialidade. A informação tem que ser confiável, a informação tem que ser confiável. A primazia da essência sobre a forma era colocada como característica. Depois ela vem a ser uma bandeira contábil no estudo de 2011. Ela deixa de ser característica e passa a ser uma bandeira contábil. Neutralidade é um atributo da informação dentro do estudo da representação fidedigna. A neutralidade, você lembra da pessoa. A informação não pode alguém interferir na informação contábil. Prudência. A palavra prudência vem de conservador. Ela deixou de ser característica tendo em vista o próprio estudo da representação fidedigna. Em 2011, você vai notar que a confiabilidade deixa de existir em 2011 por causa do termo representação fidedigna. E nesse estudo, eles se posicionaram que por neutralidade, que é um atributo da representação fidedigna, a palavra prudência não pode mais ser utilizada dentro do estudo dessa neutralidade, porque ela poderia afetar a melhor informação. Integridade passa a ser um atributo dentro da representação fidedigna. Comparabilidade, tá? Comparabilidade também é uma característica. Então, nós temos agora, em 2011, que é a deliberação atual, norma técnica geral, em relação ao relatório contábil financeiro, que é uma ideia maior do estudo. O objetivo da elaboração é a divulgação do relatório contábil financeiro de propósito geral. Objetivo, utilidade e limitações desse relatório financeiro. As características passam a ser as características qualitativas da informação contábil financeira útil. Ele chama as características, primeiramente, dividindo-a em fundamentais, relevância, materialidade e representação fidedigna. A informação é relevante quando você tem um passado e você pode tomar decisões futuras, tá? Visando a ter metas, toda uma condição de tomada de decisão dessa informação histórica. Materialidade, a informação é material, tendo em vista toda uma base de custo-benefício. Então, em determinado momento, eu posso não ter estoque de material de consumo. A condição material me afirma que, por relevância, a informação deveria, desde o início, ser lançada, registrada como despesa. Isso pode estar dentro desse estudo da materialidade. A representação fidedigna, ela passa a existir, deixando de existir a confiabilidade. E dentro da representação fidedigna, você tem 3 atributos. O atributo da neutralidade, o próprio atributo da integridade, informação íntegra e livre de erros. Dentro desse estudo, então, passamos a ter também as características de melhorias. Entre as características de melhoria, nós temos comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. A informação é comparável, vamos lembrar da análise de balanço, preciso sempre de 2 períodos. O exercício social 2018 e 2017, porque aí você consegue comparar a informação. Se eu peço as vendas do mês de janeiro, primeira semana, segunda-feira, eu preciso do ano anterior também, primeira semana, segunda-feira, janeiro. Porque aí as informações são uniformes, são consistentes e eu consigo comparar. Uniformidade não é comparabilidade. Mas eu preciso de informações uniformes, então se eu quero janeiro X1 e janeiro X2 são uniformes. Tá? Então sempre que você pegar informações uniformes, podem ser comparadas. Você pega o estudo da análise. Compreensibilidade, a informação é técnica, mas é compreensível mesmo assim.
Tempestivo. Os demonstrativos têm tempestividade. Você se baseia no Estatuto Social. Normalmente, na data do término do exercício é 31 de dezembro, normalmente na maioria dos estatutos. Então eu tenho que tomar cuidado que o tempo da escrituração é uma ideia permanente. A todo momento surgem fatos que eu devo registrar. Verificabilidade. A auditoria faz verificação. O próprio sistema de controle interno faz verificação. O próprio controle externo, tanto de empresas privadas, empresas públicas, como empresa pública, o TCU e o CGU, o TCU como órgão de controle externo e o CGU, Controladoria Geral da União, órgão de controle interno, fazem auditoria, fiscalização, que é nada mais que uma verificabilidade das informações. A premissa subjacente é continuidade. Então tomar cuidado aqui, ó, porque nós falamos do postulado, vamos colocar aqui, ó, entidade e continuidade, falamos dos pressupostos básicos, e estamos falando da premissa continuidade. Então se você visualizar a ideia básica do estudo, como exemplo, se eu buscar o balanço patrimonial, o ativo e o passivo, você tem a entidade. Ó, o patrimônio é distinto. PL, patrimônio líquido, você estudaria a continuidade. E o DRE, você estudaria a competência. Então, se você falar, ó, tendo a entidade, eu tenho continuidade. Toda vez que eu tiver patrimônio, eu continuo existindo. Se você olhar aqui, ó, tendo competência, eu continuo existindo. Ó, tendo mutação, que vai modificar por lucro, eu continuo existindo. Tudo parte da premissa da continuidade. Tudo parte da premissa da continuidade. Então você acaba vendo uma evolução dentro desse estudo. Então isso é mais uma dica. Tem que estudar a estrutura conceitual se quiser saber a base da contabilidade. Boa leitura.